Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que eu vou te ensinar sobre medidas epidemiológicas descritivas. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escreverem seu artigo científico em um mês de uma forma eficiente. Você que está aí assistindo na reprise, também seja muito bem-vindo a esse nosso espaço de diálogo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é uma medida descritiva. A medida descritiva é um passo muito importante quando a gente quer fazer análise de dados. E isso serve tanto para estudos qualitativos ou para estudos quantitativos. Na prática, a medida descritiva é aquela que visa descrever algo ou alguma situação com indicadores objetivos. Então quer dizer que eu posso usar a medida descritiva para caracterizar uma determinada situação em uma população. É interessante que a gente tenha clareza desses elementos e de cada parte da medida descritiva. Então, o primeiro ponto que você precisa entender quando estiver pensando, tratando da medida descritiva é o que eu posso visualizar na prática sobre isso. Então, você vai aprender definitivamente a diferença das medidas descritivas que existem dentro da área prática, dentro da epidemiologia, e também vai ter clareza de como a medida descritiva ela é importante para o seu estudo. Bem, vamos lá conhecer agora isso. O que é essa medida descritiva? O que é esse elemento prático durante a nossa construção? A medida descritiva pode ser representada tanto por valores absolutos e valores relativos. O valor relativo é aquele em que a gente calcula uma proporção. E isso é o principal caminho para a gente entender as demais medidas que a gente trabalha dentro da epidemiologia. Quando você está ali calculando uma proporção daquele evento, daquela situação, você apresenta, de fato, uma caracterização da sua amostra ou da sua população ou daquilo que você está investigando. Você vai lá e calcula essa proporção, esse percentual. Agora, dentro da área da epidemiologia, essas medidas proporcionais ganharam uma caracterização diferenciada, ou seja, uma forma diferente de ser interpretada e de ser entendida, que aí começou com uma definição de incidência e prevalência. Então, sabe que as pessoas acham muito que incidência e prevalência representam a mesma coisa, e não é. O cálculo matemático, a fórmula matemática, ela é até parecida, assim, igual na realidade. A forma como você tem ali um método matemático, mas a sua interpretação muda diante do cenário que você está vivendo, do objeto de investigação que você quer trabalhar, das cenas que você assiste, né, dentro dessa questão da pesquisa científica. Então, vamos entender primeiro o que é a incidência. A incidência, gente, nada mais é do que uma razão entre dois números voltados para uma interpretação diferenciada. Você vai pegar o número de casos novos de um determinado evento em uma população e dividir pelo total de pessoas expostas. E por que é importante eu entender o que é uma incidência? Porque na hora que você for calcular um risco relativo, que você for calcular algum evento prático, você não vai conseguir avaliar de forma objetiva uma incidência. Então, você precisa entender o que isso representa. O risco relativo depende da incidência entre expostos e incidência entre não expostos. Se você não tem clareza do que é isso, você não vai conseguir aplicar as medidas epidemiológicas analíticas. Então, por isso que é muito importante entender de fato o que é uma incidência, o que é uma prevalência, porque faz toda a diferença na hora que você estiver calculando e interpretando essas medidas. Então vamos lá. A incidência representa o que na prática, no fundo?
o número de casos novos de um determinado evento. Então, eu quero saber qual é a incidência de Covid-19 no Distrito Federal. O que eu faço? Eu vejo o número de casos novos de pessoas acometidas pela Covid-19 no Distrito Federal e vou dividir pelo total de expostos. Hoje, quem são as pessoas expostas à Covid-19 que têm a possibilidade de ser ali, de fato, contaminada pela doença? Todos nós. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a população. A possibilidade de exposição é toda a população que está ali sendo avaliada e sendo investigada. Então, somos todos nós, nesse exemplo prático. Então, a incidência sempre vai trabalhar com o número de casos novos. Então, por isso que a incidência ela é uma medida descritiva do tipo de estudo coorte ou intervenção. Você está ali trabalhando com elementos novos. Se são elementos novos, situações novas que você está observando, você vai sempre trabalhar com a incidência, ok? Então, é muito importante você ter clareza disso durante a sua construção científica. Já a prevalência tem uma outra configuração, tem uma outra forma da gente avaliar e da gente considerar, que eu estou observando sempre os casos antigos mais os casos novos. Então, eu estou olhando um universo maior. Eu não estou observando só o que aconteceu aqui e agora, o caso novo de hoje. Eu estou observando o volume daquela informação. Então, quando eu tenho essa observação, eu tenho a medida descritiva prevalência, em que eu vou avaliar todos os casos que aconteceram e vou dividir pela minha população que está exposta àquele evento. E é interessante que a gente perceba que a partir dessa medida de prevalência que você gera a prevalência nos expostos, não expostos, e a gente avança para uma medida epidemiológica que se chama razão de prevalência. Essa construção científica é importante, você entender esses conceitos, porque quando você vai para a prática, você só quer saber o tal do modelo ajustado da medida lá de associação. Mas você primeiro precisa voltar para esse ponto inicial, entender a medida descritiva, porque essa medida descritiva é que vai fazer a diferença durante a análise. Eu não esqueço da minha aluna do DPA1 que estava lá fazendo uma análise descritiva e que ela, uma análise, um modelo ajustado, e ela olhou para a parte descritiva e falou: mas professora, eu nunca tinha percebido a importância de entender isso aqui para ter de forma racional a parte do modelo ajustado. E gente, começa aqui nessa definição do dado descritivo e da informação mais clara e mais objetiva durante essa nossa forma de avaliar cientificamente. Então, a prevalência é uma medida descritiva amplamente utilizada e a incidência também. Então, tudo começa com essa lógica de eventos. Então, você encontrei sempre... isso na internet sobre a incidência. Opa, meu celular aqui aptou. Então, a gente sempre vê isso e acontece toda essa questão durante a nossa visão e forma prática de entender essa lógica científica. Bem, depois que você entende basicamente sobre incidência e sobre prevalência, você vai para um ponto de partida muito importante, que é entender as outras medidas epidemiológicas que a gente vê por aí. Então, vamos supor. Você está aí trabalhando com um dado secundário, com informação que ela é secundária e você precisa calcular uma medida descritiva. Qual é o passo que você vai dar? Qual é o movimento que você vai fazer durante essa sua construção? Você vai pensar nas taxas que estão relacionadas com essas duas frentes, que são as taxas que representam, de algum modo, um movimento da incidência ou um movimento da prevalência. Ana, do que você está me falando na prática? Coeficiente de mortalidade. Quem trabalha muito com dado secundário
trabalha com os dados tanto de nascidos vivos quanto com os dados de mortalidade, especialmente no DataSUS. Ontem eu recebi uma pergunta de uma pessoa na caixinha falando como eu faço minha análise de dados secundários. O primeiro passo que você deve pensar é que tipo de dado secundário você tem. Se for um dado de uma pesquisa nacional de saúde, do Vigitel, é um tipo de análise pensando nessa relação da incidência, da prevalência, calculando uma medida de associação. E aí você vai pensar numa razão de prevalência, no risco relativo, conforme o tipo de estudo que você tiver. Agora, se você estiver trabalhando com um dado agregado com informação como do sistema de mortalidade, é um outro tipo de medida que você vai trabalhar, especialmente as medidas descritivas, que se chama coeficiente de mortalidade. Então, o coeficiente de mortalidade, se estivermos trabalhando, por exemplo, com um banco de mortalidade, vai ter uma outra forma de avaliação. Você vai sempre lembrar desse conceito da incidência, do caso novo. Então, você vai pegar o número de mortes. Gente, o óbito é um evento único. Ninguém nasce e ninguém morre duas vezes. Até onde a gente sabe do ponto de vista biológico. Então, se isso não acontece, o meu coeficiente de mortalidade é uma representação prática de uma medida de incidência, ou seja, sempre vai ser um evento único, então sempre vai ser aquele caso novo. Então o óbito a gente vai focar. Agora, o que difere então a incidência do coeficiente de mortalidade, que a gente acaba recebendo este nome bonito na hora de fazer essa avaliação? Na prática não difere em nada. O que muda é a base 10. Então, o coeficiente de mortalidade eu multiplico por 100 mil. A incidência eu multiplico por 100. Então, você tem a incidência em percentual e tem um coeficiente de mortalidade a cada 100 mil pessoas. Então, essa é uma diferença básica que a gente vê. Mas a sua lógica interpretativa, a sua lógica matemática é a mesma. Então, por isso que você precisa aprender o detalhe, você precisa aprender essa informação sobre o que eu quero com aquela medida e qual é o nome que eu vou dar para cada uma daquelas medidas que eu estou trabalhando e que eu estou aqui avaliando. Então é bem interessante a gente lembrar desse ponto, lembrar desse conceito quando nós estamos trabalhando com as medidas descritivas. Então assim, se você está aí focado em um dado secundário, precisa fazer a sua dissertação, a sua tese, o seu TCC, não tem como coletar dados, vai lá no DataSUS, pega essa informação e trabalha com um coeficiente de mortalidade ou com alguma taxa relacionada à morbidade. Então, assim, gente, hoje não existe desculpa para não fazer, para não publicar o artigo científico. O que você precisa é captar a estrutura correta e o caminho correto. E as medidas descritivas é amplamente utilizada. Eu tenho uma aluna no DPA1 que publicou seu artigo científico com a medida epidemiológica descritiva. E, gente, foi muito rápido. Isso eu não estou falando de algo que aconteceu há 2 anos atrás, não. Eu estou falando que aconteceu, gente, em janeiro de 2021. Agora, aconteceu recentemente. A aluna publicou seu artigo, escreveu o artigo em novembro, publicou o artigo em janeiro com a medida descritiva. O que ela fez? Ela avaliou a tendência da mortalidade e calculou o coeficiente de mortalidade em uma região específica do país. Então, assim, não é pelo fato de você ter uma medida descritiva que você não vai conseguir publicar o seu artigo. Pelo contrário, se você tiver tudo bem estruturado, você vai conseguir fazer. Agora, sabe um ponto importante que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, não compreendem o quanto que essa medida descritiva é importante para a caracterização da população. Então, vamos supor, se você está fazendo aí um trabalho com dados secundários, não basta que você apresente o coeficiente de mortalidade. Você também tem que apresentar caracterização em relação à idade, à escolaridade, ao estado civil.
Por quê? Porque isso faz com que eu entenda um pouco do panorama da minha população, do meu público. Então, isso também é uma caracterização que você vai apresentar em forma de percentual. Todo estudo, a primeira parte dos seus resultados tem que ser uma caracterização da sua população. Por isso que é tão importante que você tenha foco, que você consiga ter clareza em relação a todo o evento que você está avaliando. E isso se dá por meio da análise descritiva. Você precisa compreender esse ponto. Então, é interessante que você consiga aplicar essa técnica, essa forma de avaliar de uma maneira muito mais objetiva e clara, compreendendo a lógica prática da medida descritiva. Quando você não compreende a medida descritiva, você vai ter muita dificuldade em entender as outras etapas. Bem, agora que você já tem clareza dessas medidas que a gente trabalha, que são medidas epidemiológicas, tem outros tipos de medidas que a gente também trabalha dentro da epidemiologia e que são medidas importantes para uma caracterização geral. Eu quero te falar agora sobre a medida quando a gente tem um dado contínuo, um dado discreto. Ana, o que é isso? É aquele dado em que a gente vai contando as informações de algum modo. Então, essas medidas descritivas são medidas famosas que a gente trabalha, como a média, a mediana, o desvio padrão. Então, são medidas que ajudam a gente a caracterizar esse tipo de informação. Então, vamos supor, se você pergunta para uma pessoa, quantos anos você frequentou a academia? E aí a pessoa vai te dizer, eu frequentei durante 4 anos, durante 5 anos. Você tem aí uma medida, certo? Uma medida que você pode descrever. Agora, se você pergunta isso para muitas pessoas, você tem uma série de informação. Então, se você tem uma série ali de informação disponível, você vai pegar essa informação, esse dado, e vai avaliar a média. Em média, quantos anos aquelas pessoas da sua amostra frequentaram a academia, por exemplo. Então, gente, é importante entender, distinguir essas medidas de maneira mais prática, de maneira mais clara, durante a construção do seu artigo científico. Já a mediana é aquela medida que vai dividir ao meio a sua avaliação. Eu tenho metade da turma que frequentou a academia durante 5 anos e metade da turma que frequentou a academia abaixo de 5 anos. Então, com isso, eu consigo perceber que eu estou tendo um corte no tempo para essa distribuição de dados e essa distribuição de informações. Então, é interessante a gente pensar sobre essas medidas, tá? E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é um tipo de medida que vai aferir a variação em torno da média. Aí a gente já trouxe um elemento um pouco mais complexo, não é? Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu vou ver se a minha média oscilou muito dentro ali do que eu estou avaliando e dentro dos meus dados. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa que nunca frequentou a academia e tem uma pessoa que frequentou a academia por 20 anos. Se eu somar 0 com 20 dividido por 2, eu vou ter uma média de 10. Então, gente, 10 representa de fato verdadeiramente a distribuição dos meus dados? Eu preciso ter cautela, porque se eu tenho uma pessoa com 0 e uma pessoa com 20, não significa que as pessoas de fato vão para a academia em média durante 10 anos. Existe uma distorção aí da minha informação. E é o desvio padrão que vai sinalizar essa distorção, que vai dizer o quanto que oscila essa informação por meio de uma técnica de análise. Então, assim, tudo isso você precisa entender. Você precisa trazer de forma clara durante a sua construção científica, durante a sua avaliação. Agora, sabe qual é o jeito errado que as pessoas fazem? É não diferenciar
essa caracterização. As pessoas acham que entender de medidas epidemiológicas não vai fazer diferença. E vai, gente. Vai, porque você vai se sentir seguro, inclusive para dizer que tipo de evento é aquele. Eu não esqueço de uma vez que eu estava participando de uma banca, que eu concorri a um projeto de pesquisa e o projeto foi avaliado, eu fui contemplado, o projeto foi avaliado e aí eu fui participar de uma banca em que alguns colegas estavam fazendo uma avaliação. E eu fui questionada pela banca o seguinte: mas o seu estudo vai avaliar casos novos? O estudo é sobre mortalidade. Vai avaliar casos novos? Porque a incidência aqui não seria uma frequência? Então, o que eu pude perceber com isso? É que a pessoa não tinha clareza do que era um conceito de incidência, um conceito da frequência, que a incidência e a frequência têm representações ali práticas similares quando você está tratando daquela informação. Então, quando a gente entende sobre incidência e prevalência, a gente vai escolher o indicador certo na hora de escrever cientificamente. E é isso que vocês aprenderam aqui hoje, essa distinção dessas medidas epidemiológicas. Mas agora eu quero te dar uma outra dica muito valiosa e muito importante. Será que as minhas medidas descritivas, elas precisam de um intervalo de confiança? E o que é um intervalo de confiança? No caso da medida descritiva, a sua função é aferir uma variabilidade. O quanto que aquelas informações elas variaram ali por um período de tempo, quanto que durante aquela sua análise, o quanto que aquelas medidas podem oscilar diante daquela situação. Então, a variabilidade do intervalo de confiança na medida descritiva é para saber que a minha prevalência poderia, por exemplo, ter oscilado de 20% a 45%. Agora, atenção, isso é interpretação para variáveis descritivas. Quando eu estou trabalhando com informações analíticas, medidas analíticas, que são as medidas de associação, existe uma diferença na interpretação do intervalo de confiança. Então, se você coloca o intervalo de confiança para a medida descritiva, você está trazendo um elemento mais robusto dentro dos seus resultados e dentro da sua análise de dados. Tudo aquilo que você quer trabalhar e tudo aquilo que você quer avaliar. Então, é importante que você tenha essa clareza, que você tenha esse elemento do intervalo, de como eu posso trabalhar um intervalo de uma maneira muito mais prática e trazer informações bem robustas para as minhas medidas descritivas. Eu não sei como é que eu vou calcular o intervalo. Você pode aplicar esse cálculo por meio de alguns aplicativos que existem por aí. Eu me lembro que uma vez eu submeti um artigo científico e um revisor, eu não colocava um intervalo de confiança, e o revisor falou assim: olha, você poderia deixar muito mais rico o seu trabalho, muito mais elaborado se você traz essa medida, se você traz esse elemento do intervalo de confiança, porque assim a gente consegue estimar essa variabilidade, e se eu consigo estimar essa variabilidade, eu vou ter clareza em relação o quanto que a sua incidência ou a sua prevalência poderia ter variado a partir daquele momento. Então, todas as vezes que eu estou fazendo um estudo descritivo e que eu estou apresentando uma medida dessa natureza, eu faço questão de apresentar o meu resultado em relação ao intervalo de confiança. E onde é que eu posso começar a consultar as fontes para utilizar dados, para utilizar informações para trabalhar com medidas epidemiológicas? Gente, existem várias fontes, mas a principal é o DataSUS. Existem vários bancos, tem uma live aqui, um episódio do Artigo em Foco, que eu falo só dos bancos secundários. Então, vocês podem procurar, que lá eu digo onde vocês vão ter fontes de dados no âmbito nacional e no âmbito internacional. Ou seja, você vai passar por todos os espaços com a possibilidade de ter acesso a esses bancos. Então, é legal que você tenha clareza de que, quando você acessa esses bancos, você pode trabalhar com dois tipos de análise.
A análise descritiva, seja no nível individuado, que a gente chama do indivíduo, ou ainda no nível agregado, ou você também pode trabalhar com a informação analítica. Tudo isso é possível, independente do banco de dados, independente do que você tem disponível, do que você pode avaliar. Agora, o que eu quero te dizer é que muitas pessoas publicam seus artigos, sim, com dados descritivos, porém não interpretam esse dado da maneira correta. Então, a interpretação do dado descritivo é importante. É importante que você consiga perceber como nós vamos interpretar tudo isso. Então, se a gente tiver uma incidência, que nós já aprendemos aqui, a sua fórmula matemática, que são os casos novos, você vai ter que trazer essa interpretação de uma forma muito prática dentro do seu âmbito de atuação. Então, a gente vai dizer que dentro dessa interpretação que a gente vai trabalhar com dado percentual. Então, o primeiro passo que você vai dizer quando você estiver trabalhando com a incidência é que a incidência daquele evento na população é na ordem de 20%. Eu quero saber a incidência de Covid-19 no Distrito Federal. A incidência de Covid-19 é na ordem de 30%. Dados fictícios, tá, gente? Não sei se é exatamente isso. É na ordem de 30%. Então, eu estou pegando o quê? Os casos novos, dividindo pela população total. E eu consigo ter esse universo, essa informação de uma maneira mais objetiva. Agora, se você quiser trabalhar com a prevalência, você também vai dizer que, diante do cenário populacional, a prevalência foi na ordem de 50%. Aí, gente, essa interpretação é importante, mas ela não deve ter a informação relacionada com o fato da definição de incidência ou prevalência. Por isso que é importante. Lembra do exemplo que eu falei sobre a pessoa que não sabia a diferença da frequência para a incidência? É isso. Você precisava entender de forma prática qual é essa diferença, qual é essa lógica científica do uso da incidência e do uso da prevalência durante a sua avaliação científica. Por isso que a interpretação muda, a direção muda da informação que você quer disponibilizar. E no estudo de prevalência, a gente tem mais dificuldade de aferir a informação da causalidade entre os eventos. Então, a gente precisa ter clareza dessa descrição para tornar viável e aplicável o ponto de partida da nossa análise de dados. Bem, a incidência e a prevalência também define qual é, de fato, o tipo de avaliação que você vai fazer. O que eu quero te dizer? Vocês já devem ter observado aí que muitos estudos utilizam uma medida de associação chamada Odds Ratio, um estudo querendo estimar essa avaliação. E esse tipo de medida ela é muito típica do estudo caso-controle. É errado usar essa medida? Não é errado. Porque se eu tenho uma baixa incidência ou uma baixa prevalência dessa medida, eu vou ter valores próximos ao risco relativo ou à razão de prevalência, que são as medidas analíticas tradicionais relacionadas com esse tipo de estudo. Então, assim, se você está aí na dúvida do que fazer, aprenda a entender a relação dessa medida descritiva com as medidas de associação. Não, mas eu estou fazendo um estudo qualitativo. E aí? Precisa aprender as medidas descritivas, porque esse é o primeiro passo da análise qualitativa. Caracterização da sua população. Por isso que a gente não pode fechar nossa mente em relação ao que a gente quer saber, o que a gente quer produzir. Ou, eu só faço pesquisa quant, eu só faço pesquisa quali. Você precisa dominar os dois cenários quando você está aí trabalhando com evidência científica e com informação científica. Agora, dominar os dois cenários não significa que você precisa ser especialista nos dois, mas compreender a lógica prática de avaliação e de análise. O que esses resultados querem apresentar? Porque quando você estiver fazendo a sua pesquisa qualitativa,
você vai precisar dominar as medidas epidemiológicas para a caracterização da sua amostra. Então, você tem 7 pessoas na sua pesquisa qualitativa, vai ter que caracterizar a amostra, vai ter que mostrar percentual. E aí, como é que você vai trabalhar com essa informação de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais prática e mais assertiva? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar uma verificada, que eu acho que teve alguma questão aqui nas redes sociais. Deixa eu ver. Se tem aqui. Não, tá tudo certo. Então, gente, esse é o episódio de hoje, aqui do Artigo em Foco, em que eu te falei sobre medidas epidemiológicas descritivas, e eu quero que você aproveite muito esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu na Semana do Artigo Científico, se inscreva, gente, porque lá eu vou te dizer todo o passo a passo de como você pode escrever o seu artigo científico de uma maneira prática e objetiva. O link está disponível na bio e vai acontecer entre os dias 22 e 26 de março. E olha, só nessa semana que esse material vai estar disponível. Então se planeja, assiste as aulas, que tá muito bacana tudo que eu estou produzindo para vocês. Então, até já!